Voltamos com a nossa série sobre ondas eletromagnéticas. Esse é o nosso vídeo de número 4. E nós ainda estamos falando, acredite, sobre ondas de rádio, sobre ondas eletromagnéticas. E em 1897, Lodge ele inventa um circuito elétrico sincronizado. Ouça, ele inventa um circuito elétrico sincronizado. Quando você ouve a palavra sincronizado, isso te remete ao rádio. Então, sincronizado, sintonizado. Então, ele cria frequências dentro das oscilações do rádio, da frequência de rádio, em que você pode sintonizar. Então ele aperfeiçoa o uso do rádio, que até então o rádio tinha função para a comunicação de grandes corporações, do governo e etc. Então, Lodge dá uma funcionalidade para o rádio um pouco mais civil, um pouco mais social. Inclusive, curiosidade, em 1912 afunda o navio Titanic. E nessa época, os navios foram equipados com o sistema modular, ou o sistema elétrico sincronizado do Lodge nos rádios dentro dos navios. E com isso, o Titanic conseguiu se comunicar com navios que estavam próximos a ele, e várias vidas foram salvas graças ao rádio, graças ao Lodge, que inventou o circuito elétrico sincronizado, e graças às ondas eletromagnéticas. Então, o rádio começa a ter uma função social, uma função de comunicação. Ele começa a ter uma finalidade benéfica para a humanidade, uma finalidade benéfica em termos de comunicação. Nós, seres humanos, só conseguimos avançar tecnologicamente, socialmente, por conta da nossa comunicação. Sem comunicação, seria impossível evoluir. Sem comunicação, esses cientistas, engenheiros, matemáticos e etc., não poderiam se comunicar, e eles se comunicavam, um mandava carta para o outro, e eles comunicavam entre si os avanços que eles faziam matematicamente, teoricamente, experimentalmente, na prática e assim por diante. Um conversava com o outro, eles não seguiam isolados, um lia o trabalho do outro, e assim o conhecimento foi sendo construído, e assim a sociedade foi avançando. E em termos, aqui nós estamos falando de avanço em termos de ondas eletromagnéticas com a utilização no rádio. Ainda sobre o rádio, em 1916, o rádio acabou virando um equipamento de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Foi aí, nesse momento, que o rádio, a mãe de família, que tinha o seu filho na guerra, na Primeira Guerra Mundial, que tinha seu marido na Primeira Guerra Mundial, que tinha mulheres enfermeiras na Primeira Guerra Mundial, porque na época as mulheres elas não ocupavam, e aí entra um outro aspecto social, as mulheres elas não ocupavam cargos, não ocupavam o espaço que é de direito delas e que hoje a gente tenta ocupar. A gente não ocupa 100%, mas todo dia nós lutamos para ocupar o nosso espaço que é de direito. Nós não queremos extinguir qualquer outro espaço. Nós queremos que todos convivam harmonicamente. Cada um tenha seu espaço, cada um tenha seu direito. É direito de todo mundo ter o que quer. É direito de todo mundo ter trabalho. É direito de todo mundo ter educação, ter acesso à informação, ter acesso a bens, a serviços de qualidade. É direito de todo mundo ter um prato de comida na mesa, é direito de todo mundo ter um copo de água potável para beber. São direitos básicos, humanos. Então
as mulheres, voltando para o assunto, as mulheres, elas não ocupavam esses cargos. Mas quando houve a Primeira Guerra Mundial, a maioria dos homens foram para a guerra e ficaram vários cargos vazios que essas mulheres tiveram que ocupar. Tanto é que, na Europa, o comportamento, a cultura, o comportamento tanto das mulheres quanto dos homens é totalmente diferente do comportamento e da cultura que nós temos aqui no Brasil. O Brasil nunca vivenciou uma guerra. O Brasil nasceu um dia desses. O Brasil não tem nem democracia consolidada. Então, perceba, o nosso país ele é muito recente, ele não viveu quase nada. E espero que ele consiga evoluir sem precisar sofrer. Mas voltando ao nosso assunto, na Europa, por exemplo, os homens fazem xixi, na maioria dos países, fazem xixi sentados no vaso. Por quê? Porque quando os homens foram para a guerra, quem ficou responsável pela educação das crianças foram as mulheres, exclusivamente. Então a mulher ensinou para o seu filho que era melhor ele mijar sentado no vaso para não sujar a borda do vaso. E isso é muito legal, porque é muito chato ter que sentar no vaso mijado. Fica a dica, homens, quando o banheiro é compartilhado, é claro. Então, inclusive tem algumas histórias e algumas curiosidades sobre justamente a ocupação das mulheres nesse espaço deixado pelos homens que geraram alguns transtornos, inclusive em termos de exploração, em termos de fazer de cobaia as mulheres. As mulheres, na época, ganhavam 3 vezes menos para ocupar o mesmo cargo que um homem. Então, a mulher não é inferior, mas ela também não é superior. Cada um tem suas habilidades, cada um tem a sua forma de lidar, o seu jeito de se comunicar, capacidades diferentes, mas nenhum é incompetente. Então, percebam, a gente não pode pensar em um mundo, em que um manda e o outro obedece, um é patrão e o outro é empregado, um é senhor e o outro é escravo. Isso é um mundo desigual. Vamos pensar, vamos construir um mundo mais igualitário. O capitalismo está aí falindo, a gente está vendo, o capitalismo está entrando em colapso, a gente está em meio a uma pandemia e isso vai ficar na história. E isso já é história. E história também faz parte da ciência, porque a ciência foi construída ao longo da história. O que eu disse foi muito bonito e ainda bem que está gravado. Ainda falando sobre o uso do rádio, nesse momento da Primeira Guerra Mundial, o rádio passou a ter uso doméstico. Então, a mãe de família, que tinha seus filhos, tanto homens quanto algumas mulheres, na guerra, eles ficavam sabendo, obtendo informações a respeito do andamento da guerra através do rádio dentro das suas casas. Mas pensem, as pessoas sentavam até certo tempo atrás, na década de 90, ao redor da televisão. E naquela época, da Primeira Guerra Mundial, as pessoas sentavam todas, se reuniam, quem tinha um rádio em casa, tinha poder aquisitivo, então juntavam os vizinhos, os agregados, os parentes mais próximos ao redor do rádio e começavam a ouvir a transmissão com informações a respeito do acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Então, o rádio ele começou a se popularizar, ele começou a se difundir e ele começou a ser popular de fato. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular, mas até no ano 2000, ninguém nem falava de fazer uma videochamada pelo celular. Eu tinha um amigo que ele dizia, já pensou daqui a um tempo você ligar para a pessoa e ver a pessoa? E eu ficava olhando para ele e disse, esse cara é maluco. E olha, a gente consegue fazer videochamada agora, que tem, por sinal, o nome videochamada. Mas no ano 2000, 2002, 2003, ninguém nem pensava nisso. 1999, eu nem cogitava a ideia de fazer uma videochamada. Isso é coisa de extraterrestre. Mas não, assim se evolui. E se populariza. Quanto mais você distribui, o custo diminui. Rimou, mas não era para ter rimado. Então,
o rádio começa a produzir anúncios de produtos, compre batom, seu filho merece batom, essas coisas todas, e musiquinha, e alguns programas, isso gerava audiência, e com a audiência mais anúncios eram feitos, e tinham as novelas, e todo mundo... Eu cheguei, teve um tempo que a televisão de casa queimou, e eu gostava muito das novelas mexicanas, então eu não perdia uma, e o jeito era sintonizar lá no rádio. E eu ficava ouvindo, e era muito melhor do que ver a novela, porque eu ficava imaginando as cenas. Então imagina a galera ao redor do rádio, ouvindo a novela, e devia ser uma coisa muito, muito gostosa de se fazer. Eu e as minhas duas irmãs, nós colocávamos os ouvidos, porque o rádio também não podia aumentar muito, então a gente ouvia o rádio, ouvia a novela mexicana, Maria do Bairro, pelo rádio. Foi uma experiência muito interessante para mim. Quem nunca ouviu uma novela pelo rádio, você precisa ouvir, pelo menos os 3 capítulos. Tirando a brincadeira, não só programas desse tipo, mas começou com o jornalismo, né, informativo, informando sobre a Primeira Guerra Mundial, e em seguida vem os anúncios, vem as propagandas, vem os patrocínios, e vem as músicas também. O rádio começa a lançar cantores, e um desses cantores, acredite, outra curiosidade, eu adoro curiosidades, Elvis Presley foi o cantor que foi lançado pelo rádio. Ele não foi lançado pelo disco. Ele não gravou primeiro para depois estourar. Ele estourou no rádio. Graças ao rádio, a gente conheceu esse grande revolucionário da música pop, do rock e tal. Depois surge a televisão, e aí o Elvis estoura também na televisão, e é recorde de vendas. A ciência, ela produz tecnologia, produz bens, produz serviços, mas nem todo mundo, no momento, tem o poder aquisitivo de adquirir. E só em um determinado momento é que as coisas vão se popularizando e alguns vão tendo a oportunidade de adquirir. Eu queria muito que o mundo fosse igual para todos, mas infelizmente não é. Eu vou encerrar o nosso vídeo de número 4, ou de 4, mas ainda temos muita coisa para falar sobre o rádio. O rádio não encerra aqui, porque a gente ainda está falando de Primeira Guerra Mundial e o papel do rádio dentro desse contexto. Isso também é assunto para a nossa live, onde a gente vai discutir todos esses aspectos e o que tudo isso influencia na educação. Até o próximo vídeo.